foi em 95, eu cheguei em Brasília muito doente. Comecei um tratamento, fui para o Chile, fiquei mais de um mês lá. Depois o meu médico, doutor Eduardo, me mandou para os Estados Unidos. Eu fiquei quase um mês no Massachusetts General Hospital, que é um dos melhores hospitais, está entre os 5 melhores hospitais do mundo. E voltei do mesmo jeito ou pior. Eu voltei no meu médico e ele disse: senadora, a senhora não precisa de médico, a senhora precisa de um milagre. E eu fiquei com muita raiva daquele médico. Porque eu já tinha feito tudo, nos melhores hospitais, o dinheiro. Claro que era o meu plano de saúde do Senado, porque aquele tratamento eu só podia fazer com o plano de saúde do Senado. Eu, por mim, nunca teria condição de fazê-lo, porque eu sou uma professora secundária, apenas isso. Então, quando ele falou isso, eu fiquei com muita raiva. Ele disse: eu tenho um amigo meu que é um homem de Deus, o pastor André, e eu queria que ele fizesse uma oração para a senhora. Já pegou o celular, já foi dedilhando e me entregou com o pastor na linha. E eu fiquei muito constrangida e com muita raiva também, porque eu tinha que ser educada e, ao mesmo tempo, eu achava que aquilo era uma coisa muito fora do prumo para um médico. E aí o pastor André falou para mim: olha, eu tenho um dom de revelação do Espírito Santo. E eu tenho o dom de línguas. E ele não sabia que eu era senadora. E nem eu sabia que ele tinha 20 anos e estava acabando de chegar em Brasília, porque ele tinha um vozeirão. E eu pensava que ele era um ancião da igreja, mas ele era um menino de 20 anos, assim, parecido com vocês que eu estou vendo aqui. E ele começou a falar de uma pessoa. Né? Quando ele disse que tinha dom de revelação, eu pensei: olha, esses dois charlatões, eles já falaram do meu problema, eles já combinaram esse negócio aqui. E mesmo que eles não tenham falado, como eu tenho tudo que é doença, qualquer doença que ele falar, ele vai acertar. Então, eu fiquei ali armada que só um siri dentro de uma lata. Só que ele começou a orar por mim e disse: olha, eu vejo uma pessoa. E descreveu essa pessoa. A cor da pele, o cabelo, os cacuetes, tudo que ela fazia. E essa pessoa era ligada, de alguma forma, aos grupos que faziam uma oposição ferrenha ao meu trabalho, ao Chico Mendes, e enfim, a tudo que a gente era. E quando ele falou isso, eu fiquei muito impactada. Porque quando ele terminou de descrever a pessoa, eu disse: é fulano de tal. Eu nunca digo o nome desse fulano de tal, porque em nome de Jesus ele vai se converter. Porque se Deus utilizou para que eu acreditasse no poder de Deus, então eu oro para que ele também possa conhecer esse mesmo Deus. E eu disse: pastor, eu quero... Agora eu esqueci que ele era charlatão. Eu quero conversar com o senhor. E ele disse: só na quinta-feira, porque eu vou amanhã lá para o Gama, que é uma cidade satélite. Eu digo: eu vou lá. Fui lá. Quando eu cheguei lá, ele disse: olha, eu gostaria de dizer para a senhora que a senhora precisa confessar a Jesus. Aquele menino muito jovem, né? Aí eu que eu descobri que ele era um menino e não um ancião. Aí eu, puxa vida, aquele papo da minha irmã. Minha irmã é evangélica há mais de 30 anos. E ela sempre que dizia isso, eu dizia: mas eu já tenho Jesus. Eu, sabe, desconversava. Mas como eu estava muito doente, e eu fui atrás da bênção de Deus e não do Deus da bênção, tudo que ele propusesse eu ia fazer. Igual quando alguém diz assim: mãos ao alto, a gente já está de mão ao alto, né? Então ele diz: confessa Jesus, e eu confesso. E confessei. E a palavra de Deus diz, né, uma coisa muito bonita, em Romanos 10, nos versículos 9 e 10, que se com a boca nós confessarmos, não é, para a salvação, e com o coração nós crermos para a justiça, nós estamos salvos. Então, eu confessei só com a boca, por puro interesse. Mas se você passar uma procuração para um advogado, por puro interesse, cuidado quem é esse advogado. Porque a partir de agora ele lhe representa. Só que eu passei a procuração para um advogado muito competente, muito honesto, muito justo, muito amoroso, maravilhoso. E aí ele começou a trabalhar por mim. E eu comecei a ir para a igreja do pastor André. Quase 2 anos se passaram e eu continuava muito doente. Quem pegar os anais do Senado vai ver que em muitos momentos tem assim: de acordo com o regimento interno, no artigo tal, bababi, bababá, peço licença para falar sentada, porque eu não tinha força sequer para falar de pé. Isso está escrito lá. A minha força era muito pouca. E um dia
Aí me batizei escondido da minha família. As pessoas começaram a me achar estranha. A Marina agora é evangélica, né? E como se não bastasse, é da Assembleia de Deus. As pessoas diziam, né? E eu, um dia estou na igreja, na fila dos enfermos, né? Toda vez a fila, vamos ungir os enfermos, eu estava lá na fila. Mas eu estava feliz, eu estava em paz, eu estava tranquila. Eu estudava a Bíblia de manhã, de tarde, de noite. E falava de Jesus para as pessoas. E as pessoas, algumas achavam aquilo estranho, outras compreendiam, outras já iam sendo ganhas para Jesus. E, de repente, eu estou na fila e me lembrei de uma coisa. De uma palavra, de 3 letras, DMSA. Aí eu, meu Deus, o remédio. Quando eu estive no Massachusetts, o médico falou, olha, tem um remédio, uma droga nova, chamada DMSA, ainda está em fase de teste, mas aqui nós não prescrevemos esse remédio. Ainda mais com o seu histórico. Por quê? Esse remédio pode dar um choque anafilático. Eu sou até hoje hiperalérgica. Esse remédio ele pode dar uma paralisação renal. E a sobrecarga do meu rim fazia com que eu tivesse dificuldades renais. E pode ainda dar uma hepatite, daquelas que pode eliminar a vida de uma pessoa em 3 tempos. Ora, quem teve 5 malárias e 3 hepatites não tem um fígado que possa tomar um remédio desse. Então ele falou isso e eu esqueci. Mas nesse dia, quando eu lembrei, eu me enchi de coragem. Eu vou tomar aquele remédio. Falei com o meu médico, doutor Eduardo e o doutor Efraim, e eles disseram, se a senhora mandar buscar nos Estados Unidos, e se a senhora assinar que vai tomar e que os riscos a senhora assume, nós aplicamos. E assim eu fiz. Mandei buscar o remédio, assinei, eles me internaram, porque o risco era grande, sem falar com ninguém da minha família. A primeira gota não deu choque anafilático. Quando terminou, eu precisava ir ao banheiro, então significava que os rins estavam funcionando. E o fígado não aconteceu nada. Eu tomava uma injeção por mês, foram 3 injeções. Ao final das 3 injeções, o Instituto Evaldo Chagas fez um exame e a minha taxa de mercúrio deu abaixo do que prescreve a Organização Mundial de Saúde. E aí eu comecei a recuperar, parei de ter que ficar comendo de 1 em 1 hora. Comecei a recuperar meu raciocínio matemático, melhorou a minha visão em mais de 80%. Naquela época eu via tudo duplo, as letras se fundiam, as coisas que estavam perto pareciam que eram longe, tinha dificuldade para me locomover, não tinha noção de espaço, se meu marido me deixasse aqui, eu nem sabia sair daqui lá para fora. Então, eu comecei a melhorar. E é assim que eu estou aqui conversando com vocês. Vaso quebrado, pelo qual Deus pagou preço dobrado com pagamento adiantado para receber o vaso 39 anos depois. E por que é importante falar isso? Porque alguém vai dizer assim, mas e aí, Marina, onde é que está o milagre? O remédio foi os americanos que descobriram. Não é isso? Geralmente as pessoas esperam uma coisa espetaculosa. Mas o espetáculo é Deus na vida da gente, desde o princípio. Porque tudo o que aconteceu na minha vida, eu entendo como sendo a mão amorosa de Deus. E Deus tem uma cesta básica de amor para todas as pessoas. O ar que respiramos, a terra fértil, não é isso? A saúde, a família. Pessoas que não creem, têm família, têm ética, têm moral, têm tudo, certo? Isso é a cesta básica do amor de Deus. Mas Deus quer nos dar mais que uma cesta básica. Ele quer nos dar um banquete. E para participar do banquete é preciso confessar, para assumir a condição de filho de Deus. Porque todos somos criaturas de Deus, mas para ser filhos, nós temos que adotar a Deus como nosso Pai. Eu sempre sinto uma responsabilidade muito grande quando eu vou para alguma igreja, isso eu faço constantemente, porque eu sou missionária, eu fui consagrada missionária em 18 de novembro de 2004. E eu sei que esse ministério, com a graça de Deus, é para sempre. Esse é o meu ministério. E eu sempre peço a Deus que mantenha aquilo que é o seu propósito para a minha vida. Porque a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu vivo desse acréscimo, mas em primeiro lugar é Deus.